que a gente vai agradecer. Amém? Hoje, como o pastor lembrou agora, nós vamos começar uma nova série chamada Perdoar. Na primeira série de mensagens, os irmãos que compartilharam a palavra falaram sobre frutificar, a importância de nós frutificarmos, a importância de darmos frutos no reino de Deus. Isso não somente na questão individual, mas também como igreja, no coletivo, não é? Ajudando o próximo, ajudando o outro, não é? Frutificando na vida cristã, frutificando nos relacionamentos. Enfim, tenho certeza que as mensagens da série Frutificar foram realmente uma bênção e nos edificaram muito. Então, vamos falar de uma série que é um complemento da série Frutificar, e é Perdoar. E o tema que nós vamos falar hoje, o primeiro tema da série é esta: perdoando o passado. Um tema que é muito pouco falado, porque quantas pessoas querem mexer no passado, não é verdade? Mas hoje nós vamos falar um pouco isso, da importância de nós perdoarmos o nosso passado. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. É um texto muito conhecido, mas nós vamos lê-lo porque ele fala exatamente isso, da importância de ter o nosso passado perdoado. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado pelos irmãos que estão acompanhando esta live e por aqueles que vão acompanhar. Obrigado pelos louvores e pelos irmãos que cantaram o louvor, que adoraram a Ti. Pai, que o Senhor abençoe este momento, abençoe os que estão do outro lado, Senhor, da câmera, do celular, e que todos nós possamos ser edificados pela Tua palavra. E que Cristo seja glorificado, para a honra e para a glória dEle, no nome dEle. Amém. Então, como eu havia dito, nós vamos começar essa série, e eu gostaria de perguntar a você: o que é perdoar? Não é? O que é perdoar? Existem muitas definições sobre perdoar. E talvez a mais conhecida seja essa, que perdoar é esquecer, não é verdade? Só que, lendo o teólogo neo-ortodoxo e existencialista Paul Tillich, eu percebi que a palavra perdoar não é esquecer. Porque Paul Tillich dizia o seguinte: perdoar não é esquecer. Não tem como você entrar numa mente de uma pessoa e apagar a ofensa que ela sofreu. Isso é uma coisa que fica para o resto da vida, não é verdade? Todos nós já sofremos alguma ofensa. Se eu perguntar para os irmãos que estão aqui conosco, né, aqui que fizeram louvor, eu tenho certeza que eles vão dizer, vão enumerar vários momentos em que foram ofendidos. Então isso prova que eles se lembram da ofensa que sofreram. Eu me lembro de várias ofensas que eu sofri, assim como eu me lembro de várias ofensas que eu também proferi a outras pessoas. Nós somos ofendidos, mas também nós ofendemos. Não é porque somos cristãos que nós não fazemos esse tipo de coisa. Às vezes nós ofendemos sem querer, né? E quando percebemos, nós acabamos ofendendo. Então não tem como nós esquecermos a ofensa. Mas Paul Tillich dizia o seguinte: perdoar não era esquecer, mas perdoar é você lembrar da ofensa sofrida sem sentir mágoa, ressentimento ou raiva. Paul Tillich dizia mais que quando você lembra da ofensa que sofreu, mas você não sente mais nenhuma mágoa, nenhuma raiva, nenhum tipo de repugnância pelo ofensor, é porque você perdoou. Então nós entendemos que perdoar é um processo, não é? Ninguém perdoa da noite para o dia. Isso é um outro erro que muitas vezes nós, como igreja, inculcamos na mente dos nossos irmãos, que perdoar é uma coisa da noite para o dia. Bem, eu sofri ofensa, eu vou lá e vou perdoar meu irmão, um estalar de dedos e tudo está resolvido. Não. Perdoar é um processo. É um processo libertador, é um processo salvífico, é um processo de cura, que cura realmente a alma da gente, cura o relacionamento, mas é um processo, não é? Vamos dar um exemplo de um esposo que trai a sua esposa, ou de uma esposa que trai o seu marido, independente, não é?
se você trai o seu cônjuge, você acha que o seu cônjuge vai te perdoar da noite para o dia? É claro que não. Ele pode até continuar com você, não é? Mas para ele perdoar você é um processo, não é? Imagina uma traição, uma infidelidade conjugal. É algo que machuca muito. Não se perdoa da noite para o dia. É um processo, não é verdade? Vamos realmente pensar em outro exemplo. Um exemplo, por exemplo, vamos colocar um exemplo mais forte, de uma ofensa mais forte. Vamos supor de uma mulher grávida e ela vai para o hospital ter o seu filho, não é? Só que o médico, ele negligencia o horário de poder colocar essa criança, de trazer essa criança à luz. Essa criança, ela passa do tempo de vir à luz, por culpa mesmo do médico. O médico mesmo, ele acaba fazendo isso. A criança morre. Não é verdade? Você acaba responsabilizando o médico por isso, não é? O médico pode até futuramente vir a te pedir perdão, e você pode até perdoá-lo, mas isso vai levar um tempo. Eu conheço um amigo meu que aconteceu isso com ele. O seu primeiro filho foi perdido dessa forma. Ele levou 15 anos para perdoar a médica, a obstetra, que tinha feito isso. Não é? E depois de 15 anos ele procurou essa obstetra, conversou com ela e disse: olha, eu levei 15 anos para conseguir te perdoar. E hoje, quando eu lembro do que aconteceu, eu não sinto mais nada. Eu sinto compaixão. Então, por isso, eu vim aqui conversar com você e dizer que você, pela graça de Deus e também por mim, você está perdoada. E foi um momento de cura, aquela médica se arrependeu, pediu perdão para ele. Então, nós podemos ver que tudo é um processo. Perdoar é um processo. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Perdoar é não esquecer, mas é lembrar da ofensa sofrida sem ter ressentimento, sem ter mágoa. E segundo, perdoar é um processo. Por isso, queridos, muitas vezes a gente quer forçar as pessoas a nos perdoar. Não, mas eu já te pedi perdão, poxa, mas você não me perdoou. Então, com muito cuidado, nós temos que dizer para essas pessoas muitas vezes: olha, você pediu perdão, tudo certo, tal, mas perdoar não é assim. Existe um processo, existe um caminho até que realmente eu possa perdoar você de fato, sem ter um ressentimento, uma predisposição a não gostar de você ou a ter um ressentimento com a sua causa, não é? Outra coisa que nós temos que fazer é que o arrependimento é um estilo de vida. Quem é do Evangelho tem que ter o perdão como estilo de vida. Perdoar é um estilo de vida. Perdoar não pode ser uma opção. Perdoar por cristão nunca será uma opção. Perdoar para o cristão sempre vai ser um mandamento. Lembra que Paulo diz lá em Colossenses: assim como Cristo vos perdoou, perdoai vós. Veja que Paulo está falando isso no imperativo. Assim como Jesus perdoou vocês, vocês devem. Veja, é como uma dívida. Vocês têm uma dívida um com o outro, que é perdoar um ao outro. Perdoar não é opção, queridos. Ofertar pode ser uma opção, mas perdoar não. Perdoar é algo que de fato tem que ser o estilo de vida do cristão. A partir do momento que nós recebemos Jesus, nós não temos escolha. Ou perdoamos, ou perdoamos. Não existe, ou eu perdoo, ou eu não perdoo. Não. Para o cristão é isso. É perdoar ou perdoar. Ainda que esse processo seja doloroso e demore, mas o cristão, ele tem que se colocar no caminho do perdão a todo momento. Você é cristão? Então perdoar não é opção para você, nem para mim. É um estilo de vida. Quem diz que é do Evangelho, mas não tem o perdão como estilo de vida, ele deve questionar se de fato é do Evangelho. Não é? Porque a natureza do Evangelho é perdoar. A natureza do Evangelho é liberar perdão. E liberar perdão cura. Existem vários casos de pessoas que receberam cura de câncer, liberando perdão. Não é? Talvez você conheça casos assim, de pessoas que estavam com câncer, mesmo fazendo quimioterapia, radioterapia, não haviam se recuperado, mas quando liberaram perdão, se recuperaram. O pastor Glênio Fonseca Paranaguá, da Primeira Igreja Batista de Londrina, conta uma história de que ele foi visitar uma mulher no hospital e essa mulher estava em estado terminal de câncer. Os médicos haviam dito a ela que não tinha mais jeito, ela ia morrer. E o pastor Glênio foi visitá-la.
Chegando no hospital, essa mulher, a pedido dele, pediu para orar por ela, para entregar a alma dela ao Senhor, podemos dizer assim. E aí ele, antes de orar por ela, começou a fazer um monte de perguntas, né, sobre a vida dela, e aí ele virou para ela e falou assim, e teu ex-marido? Como está a relação com o teu ex-marido? Quando ele perguntou isso, essa mulher mudou a fisionomia dela, e ela começou a ranger os dentes, e ela dizia palavrões sobre o ex-marido dela, e dizendo que ela tinha ódio, que ela tinha raiva, que ela tinha rancor do ex-marido dela. E ela começou a se perturbar, as enfermeiras chegaram no quarto, levaram ele para fora até ela se acalmar. Depois ele pôde voltar de novo, e ele chegou para ela e disse, olha, se você quer que eu ore por você, nós precisamos tratar a questão do perdão na tua vida. Você precisa aprender a perdoar teu ex-marido. Orou por ela, e aquela mulher, naqueles dias, ela começou a ruminar aquilo. Deus começou a trabalhar aquilo com ela. E ela dizendo, Senhor, eu tenho tanta dificuldade, eu não consigo. Me ajuda. E passou uma semana, passou 2, até que ela finalmente conseguiu perdoar o esposo. Perdoou o seu ex-marido, num momento de oração, chorando, até o ponto que ela conseguiu levantar da cama, chorando e dizendo, dentro do quarto do hospital, que perdoava o seu ex-marido. Um mês depois, o pastor Glênio, um ano depois, o pastor Glênio encontrou ela dentro da igreja. Se assustou, foi lá conversar com ela e falou, minha irmã, como é que você está? Era para você ter morrido, você não morreu? Falou, não. E como é que está a questão do câncer? Pastor, eu estou totalmente curada. Há 1 ano que eu não tenho mais nada. Porque Deus trabalhou no meu coração e eu pude perdoar meu ex-marido. Olha que coisa tremenda. O perdão tem o poder de curar pessoas de câncer. O perdão tem o poder de curar casamentos. Tem o poder de curar relacionamentos de pais e filhos. Não é? Então hoje nós vamos trabalhar isso, perdoar o passado. Todos nós temos um passado. Todos nós. Talvez uns tenham um passado com as drogas, outros têm um passado de prostituição, outros têm um passado de homossexualismo. Talvez outros não tenham um passado de pecados, mas têm um passado de abusos, foi abusado quando criança. Tem um passado de mágoas, não consegue perdoar alguém, não consegue se livrar de um ressentimento de alguém. Todos nós temos um passado que procuramos esconder debaixo do tapete, porque machuca, porque dói. E hoje nós precisamos entender que, se nós quisermos viver uma vida cristã plena, nós precisamos perdoar o nosso passado. Porque se a gente não perdoa o nosso passado, a gente fica paralisado. Quantos irmãos que nós conhecemos que estão com depressão? Por quê? Tem dificuldade de perdoar o passado. A depressão nada mais é do que a escravidão ao passado. Perceba que, geralmente, as pessoas que sofrem de depressão, elas têm dificuldade com o passado, elas estão a todo momento aprisionadas ao passado. Converse com uma pessoa com depressão, você vai perceber que a todo momento ela fala do passado dela. Já percebeu isso? Uma pessoa com depressão, todo momento ela fala do passado. Todo momento ela fala de algo que aconteceu com ela no passado. No passado isso, eu passei por isso, aconteceu aquilo outro. Por quê? Porque por mais que ela esteja no presente, ela não saiu psicologicamente do passado. Ela está presa psicologicamente ao passado. E por isso a depressão só aumenta. Aí vem a síndrome do pânico. Porque a síndrome do pânico nada mais é do que um gatilho psicológico quando nós lembramos de alguma coisa do passado e que traz essa fobia, essa ânsia, esse desespero e que muitas vezes está ali no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. Então, perdoar o passado é necessário para nós curarmos essas enfermidades psíquicas, não é? Às vezes, por exemplo, uma mulher casa e ela tinha problema com a prostituição, por exemplo. Ela era uma prostituta, mas casou, mas não vive mais como uma prostituta. Ela se dedica ao esposo. Mas ela muitas vezes tem vergonha do marido. Tem vergonha. Muitas vezes tem vergonha até de fazer amor com seu esposo. Por quê? Porque ela lembra que no passado ela foi
uma prostituta. E às vezes isso acaba atrapalhando o casamento. Não, porque eu já fui uma prostituta, eu me sinto suja. Às vezes, já há 15 anos se passou isso, mas ela ainda se sente suja porque ela está presa a um passado que ela não vive mais. Ou aquele homem, aquele rapaz, aquele garoto que talvez na adolescência, na juventude, teve aventuras homossexuais, depois casou-se, se tornou um homem de família, mas ainda não consegue esquecer disso. E ele fica preso a isso, e ele tem vergonha disso, não é? Então, hoje nós vamos tratar a respeito disso, como nós podemos curar o nosso passado, liberando perdão para o nosso passado. E a primeira coisa que nós devemos fazer para perdoar o nosso passado é esta: nós precisamos ter convicção de que Cristo perdoou o nosso passado. Primeira coisa, nós temos que ter convicção disso. Veja comigo de novo o texto de 2 Coríntios 5,17. Olha, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha que coisa tremenda. Quem está em Cristo é o quê? Nova criatura. Se é a nova criatura, isso significa dizer o seguinte, que tudo que era passado de pecados, passou. Acabou. Em Cristo, esse passado não é considerado mais. Esse passado não é mais considerado. Isso significa dizer que em Jesus, o nosso passado está completamente perdoado, totalmente. Totalmente. Jesus perdoou o nosso passado totalmente. Vocês se lembram daquela mulher que se ajoelha aos pés de Jesus e lava os pés de Jesus com suas lágrimas e enxuga com os seus cabelos? Jesus perdoou o passado dela. Tanto que Jesus diz, veja, os seus muitos pecados são perdoados. Por quê? Jesus estava perdoando o passado daquela mulher. Não importava o que ela fez, o que ela tinha feito, tanto que Jesus nem fala do passado dela. Jesus não enumera os pecados daquela mulher. Ele diz, olha, não importa, foram muitos os pecados dela, mas todos eles estão perdoados. A mulher adúltera foi trazida para ser apedrejada como um meio de tentar Jesus, mas Jesus diz o que para ela? Cadê os teus condenadores? Ninguém te condenou? Ninguém. Então vá e não peques mais. Ou seja, o que significa dizer, filha, você está perdoada. O que você fez está perdoado. Não faça mais. Ele perdoou o passado daquela mulher. Zaqueu, um publicano, um agiota, um homem que explorava as pessoas financeiramente, estava lá em cima de uma árvore, Jesus viu e falou, olha, desce de Zaqueu, porque hoje me convém pousar em sua casa. E Zaqueu, todo feliz, dá um banquete para Jesus, e somente a presença de Jesus ali na casa dele foi suficiente para ele chegar e dizer, Senhor, olha, eu resolvi tomar uma atitude, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe o que significou? Que Jesus naquele momento perdoou o passado daquele homem. Jesus perdoou o passado dele. Não importa o teu passado, querido, tenha a convicção que Jesus perdoou o teu passado. Não importa se o teu passado foi de prostituição, se o teu passado foi de drogas, se o teu passado foi um passado de crime, se você já foi um criminoso, se você já foi preso, se você já teve uma experiência de viver numa penitenciária, não importa. Se você está em Cristo, o teu passado já está perdoado. Perdoado. Não há mais nada aqui, você não tem mais nenhuma dívida com o Senhor Jesus no que diz respeito ao teu passado. Se você está em Cristo, o teu passado está perdoado. Ele acabou em Cristo. Ele acabou. Tanto que a palavra de Deus no Antigo Testamento vai dizer que Deus lança os nossos pecados no fundo do mar e não se lembra mais dele. Querendo dizer que o nosso passado para Deus é uma questão realmente passada. Acabou. Acabou. Tanto que quando Jesus vai questionar Pedro, ele questiona Pedro, Pedro, tu me amas? 3 vezes. Sabe por que ele questiona Pedro? Porque Pedro não conseguia perdoar o seu passado. E qual era o passado de Pedro?
ele havia negado Jesus. Ele não conseguia perdoar o fato de que ele havia negado Jesus. E Jesus precisou 3 vezes chegar para ele e dizer: Pedro, você me ama? Em outras palavras, Pedro, entenda uma coisa, eu já perdoei você. Eu já perdoei teu passado. Pedro, o fato de você ter me negado, passou, acabou, já está perdoado. Essa dívida está liquidada. Agora vá e apacente as minhas ovelhas. Largue esse passado, se desprenda dele e vá fazer o que importa. Apacente as minhas ovelhas. Jesus já perdoou o nosso passado. A segunda verdade é esta: nós precisamos nos arrepender do nosso passado. Uma vez que temos a convicção de que Jesus nos perdoou, nós devemos nos arrepender do nosso passado. Olha o que Paulo diz em Romanos 6, do 20 ao 21. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é o quê? A morte. A palavra vergonha nesse texto é metanoia, é arrependimento. Então, Paulo está dizendo: olha, quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam isentos da salvação. E que fruto que vocês tinham, senão das coisas de que agora vocês se arrependeram. Vocês se arrependeram dessas coisas. Então arrependa-se. Arrepender-se do passado é necessário. Tem pessoas que estão em Cristo, mas ainda não se arrependeram do passado. Não vivem mais, mas ainda o passado não é tido como um problema na vida dele a ponto dele se arrepender. E o que é o arrependimento? É simplesmente largar o passado, abandonar o passado, deixar o passado para trás. É sepultar o passado. Não é? Lembra que Jesus disse: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Deixe o passado ser o que de fato é, passado. Arrepender-se é isso, é largar o passado. É simplesmente deixar o passado para trás. Não é? Você reparou uma coisa, que Deus não criou olhos na nossa cabeça. Por quê? Por quê? Por que Deus criou os nossos olhos para olhar para frente? Não criou os nossos olhos na cabeça. Porque Deus não fez o ser humano para olhar para trás. Deus fez o ser humano para olhar o quê? Para frente. Deus não criou as nossas pernas para andar para trás, não é verdade? Aliás, nem o caranguejo anda para trás, o caranguejo anda para o lado. Ninguém anda para trás. Não é? Deus criou nossas pernas para andarmos como? Para frente. Por quê? Passado é passado, acabou. Então, devemos nos arrepender do nosso passado. E por último, para nós concluirmos, se nós quisermos perdoar o nosso passado, nós precisamos olhar para frente. Seguir em frente. Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses 3, 13 ao 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que olhar para frente. Queridos, é assim que perdoamos o nosso passado, olhando para frente, seguindo em frente. E como que nós seguimos em frente? Aprendendo com o nosso passado. Seguir em frente não é simplesmente nós jogarmos o passado para debaixo do tapete e seguirmos em frente, não. As pessoas entendem errado quando nós falamos de seguir em frente. Seguir em frente é aprender a lidar com o passado. É aprender com ele. E tirar o que for de bom do passado para seguirmos adiante. Isso é seguir em frente. Seguir em frente é saber trabalhar o passado em nós. Não é simplesmente, não é como você limpar uma casa e jogar a sujeira debaixo da cama do tapete. Nós temos 2 irmãs aqui e elas sabem, não é? Se você limpar a casa e jogar a sujeira debaixo do tapete, a casa vai estar limpa, Valquíria? Não vai estar. Vai estar limpa? Não vai, não é? Você só escondeu a sujeira,
mas a sujeira vai estar lá, não é? Se você pegar um lixo e você colocar debaixo da cama, o lixo vai ter sido jogado fora? Ele só vai estar lá, escondido. Mas vai passar o tempo, o que vai começar a acontecer? Ele vai feder. Ele vai até girar aquelas coisinhas horrorosas lá, como é que é o nome? Bigato, não é? Você já encontrou bigato na tua casa? Você já lavou uma louça cheia de bigato? Infelizmente já. É o que é, por quê? Comida acumulada, estragada. É o que muita gente faz. Acha que andar para frente é pegar o passado e jogar debaixo do tapete. Só que chega uma hora, começa a feder, começa a virar bicho. Seguir em frente é aprender a lidar com o passado. É transformar o passado num aliado. É trabalhar o passado na nossa vida. Então, que nós possamos aprender a trabalhar o passado. Houve erros no passado? Aprenda com os erros. Bem, eu errei. O que eu preciso aprender com esse erro? Bem, eu preciso aprender isso e aquilo outro. Bem, então eu vou fazer assim. O que eu tenho que fazer para continuar em frente? Bem, o que aconteceu? Por que eu estou com essa mágoa? Trabalhar isso. Porque quando aprendemos a trabalhar isso, as coisas caminham, as coisas andam. Amém? Que Deus te abençoe, querido. E que possamos aprender a perdoar o nosso passado e fazer do nosso passado um aliado. Tendo convicção de que Jesus perdoou o nosso passado, arrependendo-nos do nosso passado e simplesmente olhando para frente, aprendendo com o nosso passado. Amém? Deus te abençoe.